Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro bate-papo aqui do meu canal e eu não poderia deixar de convidar outra pessoa para vir aqui conversar comigo, senão meu pai, o Hudson Pascoal. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o mercado imobiliário de Toledo e região. Pai, conta um pouquinho da sua história. Eu quero ver você ser breve na contação de história. Não, mas falar só o básico. Bem, eu sou o Hudson Pascoal, eu vim para Toledo com 9 anos de idade, hoje tenho 58 anos de idade, então eu moro em Toledo há aproximadamente 49 anos que eu moro em Toledo. Minha infância, trabalhei numa serraria, depois me ingressei no banco, e aos 30 e poucos anos eu saí do banco para ingressar nesse segmento, nessa função que eu vivo até hoje, que é o mercado imobiliário. No mercado imobiliário a gente já fez de tudo, então a gente começou como corretor de imóveis, depois começou construindo casas, foi imobiliária, foi correspondente da Caixa Econômica, teve loja de materiais de construção e por fim a gente iniciou no ramo de parcelamento de solo, propriamente o loteamento. E a gente foi, por conta das ocupações e das atribuições e do tempo escasso, foi deixando de fazer algumas coisas e também, por fim, hoje a gente só faz loteamentos. Essa é a nossa trajetória. Há quanto tempo que vocês estão no mercado? Então, a gente ingressou no mercado em 2002, né, no mercado imobiliário, passou por alguns percalços, alguns momentos mais difíceis, como a crise de 2008, a crise de 2015-16. Né? A gente fala crise porque foi um momento que o mercado imobiliário ele sentiu um pouco da crise econômica e da recessão. Né? Então, desde 2002 a gente está atuando no mercado imobiliário. Então, esse ano faz 24 anos, né? Bastante tempo. Outubro desse ano nós vamos concluir aí 24 anos de trajetória. Então, agora eu vou começar com algumas perguntas direcionadas para a gente ir conversando sobre. Então, a primeira pergunta é: o que o investidor médio ignora ao analisar um novo loteamento que pode custar caro no futuro? É uma boa pergunta, uma pergunta difícil e complexa. Então, o que o investidor ignora ao analisar um novo loteamento, ou seja, o que o investidor pode ignorar, o que pode passar batido para ele, que no futuro pode custar caro. Então, ele está olhando um novo loteamento e aí ele esquece de alguma coisa. O que pode custar caro para ele no futuro nessa análise? Nesse caso, a gente pode abordar alguns aspectos, né? Se a gente estiver pensando num investidor propriamente, ele tem que avaliar se existe a perspectiva de valorização. Sim. Não falando de investimento, né? Do investidor. E aí é bom ele tomar alguns cuidados, principalmente relacionados às infraestruturas que pode ter muito próximo disso e principalmente para que lado que a cidade vai crescer, vai se desenvolver. Então, para o investidor, eu acho que ele tem que observar bastante isso, se existe, de fato, a possibilidade de um franco desenvolvimento para aquela micro-região ou para aquela região da cidade. Sim. Isso falando para o investidor. Se a gente já derivar para o consumidor final, alguns aspectos que ele tem que cuidar, que daí, principalmente as infraestruturas básicas que ele usa, como escola, faculdade, hospital, mercado, farmácia, a logística do deslocamento, se é por transporte coletivo ou por meios próprios, né? Mas basicamente é isso. E dentro do loteamento, ele tem que fazer a melhor escolha relacionado à localização dentro do próprio loteamento, se ele está na parte mais comercial, mais residencial do loteamento, se o terreno é aclive ou declive, se ele gosta mais de sol ou menos de sol, porque tem pessoas que gostam muito de sol. Então, tem que fazer essas escolhas aí relacionado ao atestado do loteamento para que
lado que está virado, essa testada, Sim. considerando vento e sol. Né? Sim. Se a gente for pensar, essa pergunta aqui é uma pergunta que a gente analisa do ponto de vista lá da pessoa que está comprando. E aí, se tudo isso é importante ser analisado, precisa então ter alguém para fazer os aconselhamentos, né? Então, por isso, você foi falando e eu fui pensando. Tudo isso são coisas que os corretores precisam saber, né? Será que a cidade está crescendo mais para oeste ou para leste? Será que ela está crescendo mais para norte ou para sul? Para poder fazer o aconselhamento, então, do melhor lugar para o cliente comprar, falando de região. E aí, dentro do loteamento também, analisar se ele quer sol da manhã, se ele quer sol da tarde. Se for um investidor, às vezes ele é um investidor pensando em construir para vender ou construir para vender algo comercial. Então, eu acho que isso que você falou faz sentido na minha cabeça. Eu acho que são características que todo loteamento tem, toda região tem, que tem que ser analisado e pensado para poder dar a instrução correta para o cliente, né? E aí, a próxima pergunta fala assim, ó. Por que muitos imóveis em Toledo parecem iguais no Instagram, mas tem uma discrepância de valor enorme em 2 anos? Então, por que a gente olha imóveis tão parecidos visualmente e em 2 anos a gente percebe uma valorização tão diferente? Eu gostaria de voltar na pergunta anterior. Você quer voltar na outra? Tá, pode voltar. Então, eu gostaria de voltar na pergunta anterior, porque quando você fala do profissional, é bem importante a gente observar que tem pessoas que querem ingressar nessa profissão, nessa função, que eu chamo de missão, porque percebe que existe um resultado financeiro exponencial quando faz alguma intermediação e essa flexibilidade do tempo, né, do horário da jornada de trabalho. Mas a profissão ou a função do corretor de imóveis, ela é bem árdua, ela requer bastante aprendizado. Sim. Dedicação. E dedicação. Mas, então, quem quer ingressar ou que está nessa área já, precisa estar atento a vários fatores. Um deles é participar dos planos diretores da cidade, plano diretor, para ter esse entendimento, para avaliar como é que a administração pública, que os gestores, eles estão pensando no desenvolvimento da cidade. Exatamente. Se o bom profissional, porque é isso que quando alguém procura requer um bom profissional, então o bom profissional não é só aquele que apresenta a necessidade básica do cliente, ele tem um olhar maior, o olhar do macro da cidade, para ter essa visão mais estratégica, né? Eu diria que essa visão estratégica, eu iria dizer que essa boa visão, para que ele possa realmente contribuir de forma assertiva para que o cliente não faça a escolha errada. Porque normalmente o cliente demora muito tempo para tomar a decisão e quando ele faz as escolhas, para ele sair de um negócio, de uma má escolha, é muito mais dificultoso, normalmente há necessidade de perder dinheiro. Então, o bom profissional, ele tem que estar antenado com tudo que vai acontecer na cidade, com as normas, com as leis, para poder dar esse amparo e tranquilizar o cliente nas escolhas, seja vendedor ou seja comprador. É importante falar isso, né? O corretor tem o trabalho de instruir quem vende também, não só quem compra. Porque às vezes a pessoa está vendendo e tendo uma perspectiva errada daquela região. Tendo uma perspectiva errada de valor também, né? Acha que vale tanto, mas na verdade vale outro valor. Então o corretor tem que dar amparo para os dois lados. Isso a gente percebe na prática que é importante. Às vezes as pessoas pensam que é só o cliente comprador, mas não, o vendedor também precisa de informação, né? Com certeza. Então vamos para a próxima agora. Por que muitos imóveis em Toledo ou em qualquer outro lugar, eles parecem tanto visualmente falando, mas tem uma discrepância de valor muito grande em 2 anos? Então, como eu falei anteriormente, para o leigo, para quem não é da área, parece ser tudo igual. Para aquele que entende, ele tem boa noção e boa orientação do que vai acontecer. Normalmente a valorização está na escassez, no progresso, na exclusividade,
Na qualidade da obra? Na qualidade também, mas principalmente na exclusividade, na escassez. Então, se nós formos fazer um comparativo, a região do Lago Municipal Diva Paimbart, do Lago Municipal Parque do Povo, Luiz Carl de Hoffmann, são regiões que despertam a atenção e talvez até o olhar de quem vem de fora. Então, esses lugares é uma tendência pela exclusividade de ter um lago municipal, equipamento público de grande valor, de grande serventia, e de lazer, porque está na moda hoje, né, nesse mundo que a gente vive de estresse. Então, ter um lugar como esse, um recanto, um aprazível para desestressar, isso é fundamental. Então, eu vejo que essa discrepância, essa diferença de valor, que é o olhar do leigo, está mais na exclusividade e na escassez. Então, nós, bons profissionais, a gente sabe onde é que pode valorizar mais. No geral, as pessoas que vivem em Toledo há muito tempo, eles ainda não têm a percepção, né, de que Toledo é uma cidade diferenciada, né? Então, eles acham que, por ser uma cidade de médio porte, ainda não é uma cidade que a gente possa considerar grande, uma metrópole, eles acham que tudo tem que valer parecido, mas não, a gente sabe que tem regiões e regiões da cidade, e por conta do desenvolvimento e da infraestrutura para aquele lado, e principalmente da escassez, a tendência é ter uma valorização muito superior, né, de valer o dobro de alguns lugares que são muito parecidos, né? Isso me faz pensar em coisas que a gente vê sempre, né? No mercado, assim, a gente vai atendendo os clientes, vai percebendo. Por que a mesma casa eu construo no Panceira e daí eu vou lá e construo no Copagro? Por que a mesma casa, mas os valores são tão diferentes, né? Então, esse aconselhamento de onde fazer a casa para ter o valor correto. Porque senão depois também tem muita dificuldade de vender. Então, a gente encontra, né, casas de padrão mais alto em bairros que não tem estrutura para isso, e aí depois o cliente fica com dificuldade para vender e não entende. Por que lá vende nesse preço e aqui não vende? Então, eu acredito que a localização, eu acho que é uma das principais características que faz essa discrepância realmente em 2 anos, né? Só contribuindo também essa sua fala. No geral, quanto mais periférico o imóvel, né, o loteamento, né, ou a casa, em tese, tem que valer menos, né? Em teoria, mais periférico. Porque a gente fala como valer menos, mas a gente tem que lembrar que é só a base, só o solo é que tem diferença de preço. Porque tudo aquilo que for edificado sobre este imóvel, sobre esse terreno, custa a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas não têm essa orientação. É lógico que quem vai morar, ele faz a escolha do território, aquilo que fica melhor para ele, que com as coisas comuns que ele convive, as pessoas, o trabalho, a escola, ele vai morar naquela micro-região, porque isso é o que mais importa. Agora, lógico, cabe a nós, bons profissionais, orientar os clientes que ele tem que fazer edificações que o atenda e que sejam próprias para aquela região e que fique equilibrado, né? que equilibrem com o valor daquela região, para que quando ele não vá vender, precisa se desfazer por um motivo qualquer que seja, uma mudança, transferência de emprego, por qualquer motivo, uma necessidade, ele não tenha essa dificuldade para vender e ainda, além de dificuldade, ter que vender por muito menos do que gastou, do que investiu para vender. Então, a gente acaba orientando as pessoas com relação a isso, que é bem importante eles entenderem. Uma vez orientado, aí a pessoa faz o investimento que acha que julgar necessário e suficiente e está tudo certo. Você falou de áreas periféricas, mas nem todas têm um valor menor agregado, né? Se a gente for pensar aqui em Toledo, se a gente falar da região norte, é uma região que é mais periférica, mas que tem o seu valor, né? Então, eu vejo que dentro do planejamento, existe, então, uma tendência de casas de médio e alto padrão para uma região e casas de médio e baixo padrão para outra região. Então, essa análise é importante.
se você estiver falando de médio e baixo, vai estar num lugar. E se for de médio alto, vai estar em outro lugar. Então, Toledo é bem organizado nesse sentido, né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o Lago Luiz Cláudio Hoffmann fica numa das periferias. Hoje é uma periferia, né? Se a gente for ver, Sim, porque ela está ali... Uma região periférica da cidade. Pertinho da rodovia, mas uma região que está em franco desenvolvimento, né? Que o planejamento, o zoneamento prevê que sejam casas de médio e alto padrão. Então, por isso que o corretor tem que estar realmente antenado. Dá para comprar imóvel de médio e alto padrão no centro, no La Salle 2 e também dá para comprar, por exemplo, no Brisa do Lago, nessa região do Lago Novo. Então, é isso que a gente tem que estar antenado para não cair no equívoco, porque tem gente que fala assim, mas as melhores casas estão perto do centro, Toledo já cresceu, né? Então já não dá pra gente avaliar só dessa forma. De certa forma as pessoas estão fugindo da área central. A área central hoje comporta o zoneamento central, que na linguagem técnica é o ZC. O ZC pode edificar até 30 pavimentos. Então as pessoas estão fugindo dessa área central de construir boas casas exponenciais nessa região central, justamente porque, por surpresa, a qualquer momento pode nascer uma verticalização, né, um prédio ali que vai, de certa forma, tirar um tanto da privacidade. Né? E o trânsito também, né, pai? E o próprio trânsito, isso é fato. Tem pessoas que têm um tempo escasso para almoçar, por exemplo, e aí quando mora numa região estrangulada já, às vezes até evita de almoçar, justamente porque no horário de pico vira um caos o trânsito. Então as pessoas fogem da área central por dois motivos. Um deles eu considero que seja a verticalização, que incomoda, e a outra é o próprio trânsito, que ainda que seja uma cidade pequena, mas no horário de pico sempre incomoda. Né? Sim, não, com certeza. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como o comportamento do comprador em Toledo mudou nos últimos anos? Como que você vê essa mudança de comportamento? Eu vejo que em Toledo, em qualquer outra cidade desenvolvida, pela valorização imobiliária que teve, né, nos terrenos, nos lotes, eu vejo que a mudança de comportamento é em imóveis menores, né, e imóveis próprios que contemplam linhas de crédito, de financiamento, recursos da Caixa Econômica, de qualquer outro agente financeiro que possa cobrir um financiamento. Então, hoje a gente percebe que as pessoas não estão buscando imóveis tão grandes, né? Mas estão buscando imóveis menores, mais compactos, que cabem melhor no orçamento e para que sobre um dinheiro para desfrutar melhor de qualidade de vida. Então, o Covid fez isso, ele acelerou o processo. Então as pessoas passaram a aumentar o nível de percepção que tem que desfrutar melhor da vida, qualidade de vida. Né? E tendo conforto básico ou mínimo já é o suficiente. Então estão investindo mais em qualidade de vida em imóveis menores, né? Com valores, imóveis mais compactos e com valores menores. Né? Porque também se a gente for considerar, com o passar do tempo, cada vez mais as mulheres, os homens, a família toda estava ficando muito fora de casa, né? Então vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a casa de familiares no final de semana e aí fica uma casa grande para fazer manutenção, né? Uma casa grande que muitas vezes não faz sentido até mesmo para um final de semana que você fica em casa. Então antigamente as casas eram enormes, casarões, porque também tinha um monte de filho, né? E hoje a gente já não tem mais tantos filhos. E essa questão da manutenção eu vejo que é um comentário bem, assim, que as pessoas repetem bastante. Tipo, eu vou ter essa calçada imensa para lavar. Aí, antigamente também era muito comum ter empregadas domésticas. Hoje a gente já tem um acesso bem mais fácil para diaristas. Então, são pessoas que vêm de volta e meia na sua casa. Então, eu concordo que hoje as pessoas buscam mais algo compacto, que seja mais alinhado, para realmente sobrar mais dinheiro, às vezes, para fazer uma viagem, para fazer algum tipo de coisa relacionada a lazer. E aí elas ficam em casas menores, apartamentos, né? Tem gente que sai de casas grandes e vai para apartamentos também. Eu também vejo que esse movimento é bem real. Toledo é uma tendência, assim como outros grandes centros, né? É uma tendência das pessoas buscarem espaços menores,
e que as áreas comuns sejam consorciadas, compartilhadas. Então, o que a gente já está vendo e não tem como ser diferente, isso vai acentuar muito. O imóvel mais popular, o pessoal vai partir para esses apartamentos aí que tem áreas comuns compartilhadas, ainda que haja uma taxa de condomínio, mas áreas compartilhadas. No final das contas, a manutenção fica menor do que ter uma unidade isolada. E também é uma tendência que Toledo vai desenvolver vários e vários condomínios fechados aí, para que essas pessoas que hoje ocupam os loteamentos abertos e até mesmo os que moram em edifícios que já contemplam alguma área comum, eles vão descer dos apartamentos aí e vão para esses condomínios, né? Então, isso é uma tendência. Então, a gente vê que vai se acentuar muito também os condomínios fechados em Toledo. Até porque a lei, né, que foi aprovada a partir de dezembro de 21 já contempla isso. Então, o pessoal já está se organizando, os empreendedores já está se organizando, e daqui a pouco a gente vai ter boas novidades aí na cidade. Sim, com certeza. Condomínios é uma novidade boa e tem muita gente na expectativa, né? Esperando por isso. Isso. Vamos lá então para a próxima. Tendências de valorização para os próximos anos. Em qual região? Qual região que você acha que mais vai valorizar nos próximos anos? Aqui em Toledo. A gente tem um histórico que todas as cidades crescem para o oeste, né? Então, via de regra, por conta da insolação. O comércio abre com porta para o sol da manhã e essa região é povoada nas laterais e nos fundos com residencial. E o comércio cresce novamente nessa tendência para o lado que está indo as casas. Então, normalmente o comércio se abre para o sol da manhã, com porta para o sol da manhã, e o pessoal vai povoando os residenciais para a região oeste da cidade. O que muda isso é topografia, relevo, alguma topografia acidentada, ou até a própria limitador, barreiras que a gente chama de, pode ser as rodovias, mas algumas barreiras que limitam, daí a cidade cresce com outra configuração para o outro lado. Então Toledo tende a crescer muito para a região oeste, isso é fato, e Toledo tende a crescer e valorizar para a região norte. Então, hoje a gente vê que tem ainda um bom espaço, está ocioso ainda, entre a Avenida Ministro Cirne Lima e a Avenida Barão do Rio Branco. Sim. Então, a partir da Parigô de Souza, a gente entende que vai sofrer uma valorização maior, até porque a própria Vila Industrial, que é o bairro, né, que nasce a partir da Parigô, ele já se valorizou muito. Assim que ele foi enquadrado no zoneamento Zona Central em 2021, no plano diretor de 21, ele já se valorizou muito. Então a cidade tende a crescer para a região norte, a partir do bairro industrial, do bairro Tocantins, e esses lugares que tendem a ter algumas edificações mais exponenciais, até condomínios fechados, e tende a sofrer uma valorização maior do que as outras regiões da cidade. Não quer dizer que as outras não vão se valorizar, mas tecnicamente falando, a região que deve sofrer um progresso maior e uma valorização maior fica nessa região norte da cidade. A gente vê realmente muito interesse por essa região, né? Tanto de consumidor final, quanto de empreendedores mesmo, né? Que estão buscando, tentando entender, até porque para continuar crescendo para a região norte vai ter que haver uma transposição de rodovia, que a gente entende que para planejamento urbano, o crescimento de cidades é uma barreira, mas que ela pode ser vencida. Mas eu vejo isso, a hora que transpor, aí não segura mais, né? De certa forma, a região norte que a gente fala, quando eu falo região norte que vai edificar bastante e que vai valorizar bastante, eu me limito a dizer que até a BR-163, né? Então, porque ela é uma barreira. Para ela transpor a BR-163, ela demora um pouco. Mas hoje já, a gente pode dizer que já é um problema resolvido. Sim. Porque a transposição pela Avenida Ministro Cirne Lima, pela Barão do Rio Branco e pela Rua Rio Grande do Sul... Já aconteceu, né? Já aconteceu, já existe essas transposições. Então, é lógico que como a gente tem um espaço físico ainda ocioso, desocupado até a rodovia, né? Eu ia dizer da Carlos Barbosa, né?
da Rua Carlos Barbosa até a rodovia. Então esse tempo, né, para ser preenchido, eventualmente demora aí uns 5 anos, mas eu considero que a partir de uns 5 anos, essa transposição e essa expansão, né, para o lado de lá, da rodovia, ela vai acontecer. Exatamente. E aí o primeiro empreendedor que fizer, ele vai ficar um pouco na dúvida, mas depois vai acontecer igual em Cascavel, né? Que a gente já vê que tem grandes bairros sendo construídos depois da rodovia. Então, Toledo ainda é pequeno, mas tem muita gente pensando grande, então eu vejo que tem um potencial realmente enorme para a região norte, porque a gente já vê especulação, já vê gente falando e tudo mais. E como você falou, antes da rodovia ainda tem espaços a serem ocupados, né? Ainda tem grandes glebas ali que podem ser loteadas ou feito condomínio e tudo mais. A cidade de Toledo, né? Só acrescentando. Sim, pode falar. A cidade de Toledo, ainda por ser uma cidade que a gente considera pequena, ainda nós temos uma cultura resistente ainda. Então, alguém precisa fazer algo para atrair, mesmo arriscando. Sim, Então, não existe, eu vou consultar o mercado e o mercado vai me indicar que tem que ir para lá. Não, Toledo ainda é uma cidade pequena que normalmente os empreendedores que tomam a iniciativa e que puxam as pessoas para aquela região. Que determina, determinam. As pessoas determinam os empreendedores e as pessoas acabam entendendo o projeto, né? A ideia, compram a ideia e daí vai de forma natural, de forma orgânica. Mas alguém tem que tomar frente e se arriscar primeiro. E aí o resto vai sendo arrastado por esse movimento, né? Eu como arquiteta, aprendi na faculdade sobre o planejamento urbano, onde que ele começa, como que funciona, como que é feito um plano diretor. Mas depois, na prática, eu pude perceber o quanto os empresários do ramo imobiliário, e não só do ramo imobiliário, mas principalmente, têm uma influência muito grande no desenho urbano. Para onde a cidade está indo. Se a gente for pensar hoje, o bioparque é algo que está fora da cidade, né, que dá, 15 minutos até lá, mas ele já está puxando a cidade para aquele lugar. Então, talvez dentro da prefeitura, o pessoal não tinha imaginado isso, mas houve uma demanda, um empresário que tem assim, uma visão muito grande, que tem ideias disruptivas e está levando a cidade para aquele lado. Então, eu vejo que os empresários eles podem determinar assim, o desenvolvimento do município. A gente vê que outros municípios talvez não tenham empresários que se arrisquem tanto e aí o município não cresce tanto quanto Toledo tem crescido. Esse bom exemplo que você citou, né, do projeto Bioparque, sem sombras de dúvidas, eu falo sempre para todo mundo que não é um projeto para uma micro-região chamada Oeste do Paraná, ou para a cidade de Toledo. Ele é um projeto para o Paraná, para o sul do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Então, ele é um bom projeto, né, em desenvolvimento. Lógico que ele demora um tempo para acontecer, mas vai, na minha opinião, um tempo muito mais precoce do que você formatar um bairro ou uma cidade. E isso agregou muito para Toledo. Então, trouxe os olhares de fora, né, do estado, até internacional, né, pessoas de fora do país, do exterior, têm olhado para isso e têm feito os investimentos no Bioparque. Então, o Bioparque, com certeza, é um belo projeto e que ele vai ajudar Toledo a se desenvolver muito e trazer pessoas para Toledo de fora, de fora, com um olhar acreditando no potencial da cidade de Toledo. Não, com certeza. Bom, então a próxima pergunta fala sobre por que você acha que vender... Falando aí agora de corretores, do trabalho do corretor. Por que vender por vender é o maior inimigo do patrimônio de um cliente? Se eu entendi a pergunta, é alguém que seja proprietário e ele quer vender por vender. Não, seria mais do ponto de vista do corretor. Por exemplo, eu sou corretora e a minha ideia é sempre vender por vender. Então, tipo, eu faço um trabalho mais genérico. Por que isso pode ser inimigo do patrimônio do cliente?
Entende? Esse trabalho genérico. Esse trabalho que não... Não, já vou responder da minha opinião. Aqui, então, pergunta por que o trabalho de vender por vender pode ser inimigo do patrimônio do cliente? Porque eu vejo que o corretor, ele precisa ter um olhar mais consultivo e não só indicativo. Ele precisa entender o que é melhor para o cliente, qual que é a melhor decisão que ele pode tomar. Então, vender por vender, eu vejo que é um descuido, é um despreparo e até uma irresponsabilidade com o cliente. Porque se eu olhar apenas para a comissão ou apenas para um número, não, eu estou vendendo isso daqui, não importa como seja, eu estou vendendo por vender. Eu posso sim levantar dinheiro, eu posso sim ter um bom rendimento como corretora, mas o que a gente percebe no dia a dia? O trabalho do corretor hoje está sendo divulgado nas redes sociais, todo mundo já entendeu isso não é nenhuma novidade. E nas redes sociais a gente consegue sim angariar alguns clientes, mas a indicação ainda é a melhor forma de angariar clientes, né? E aí se você vende por vender, o cliente não fica confortável, porque em algum momento isso vai transparecer para ele que não foi a melhor consultoria que ele recebeu, e aí ele não te indica mais. Então eu vejo que essa preocupação é latente no dia a dia do corretor. Como autônomo, a gente tem aquele receio, porque não tem uma receita certa, só que quando você entende que o bom trabalho lhe dá resultado e traz o rendimento, você não se preocupa mais em só ficar vendendo desesperadamente. Então é isso que eu entendi da pergunta e essa é a minha opinião. Então, relacionado à pergunta, a gente pode abordar sobre vários fatores. Se a gente for abordar pelo fator que o cliente está vendendo por vender e relacionado à evolução patrimonial, às vezes ele vai vender e não vai conseguir fazer o investimento à altura de que um imóvel possa dar de resultado. Então, naturalmente, que para aqueles que querem vender e melhorar o patrimônio, tem que vender dentro da razão do mercado, daquilo que o mercado aceita pagar, e fazer boas escolhas pelas compras, bem orientado por um profissional, pensando no desenvolvimento da cidade e na valorização da cidade. Esse é um aspecto. No aspecto do profissional, toda vez que ele só se atém à condição de vou fazer o básico, que é vender por vender, a gente considera que esse exercício no futuro não vai fechar a conta. Então, o normal é você vender para alguém ou de alguém para atender o anseio dessa pessoa. Dessa forma, o corretor faz o seu melhor trabalho e tanto quem vende quanto quem compra faz as escolhas melhores, né? Baseado nas indicações do profissional. Sim. Então, dessa forma a gente percebe. E tem outra condição ainda, que se o corretor faz um trabalho que realmente atenda a expectativa do cliente, melhor comercial é o boca a boca, né, a indicação. Então, fazer carteira, né, de clientes é dessa forma, um bom atendimento, um trabalho bem pontuado, bem assistido, né? Aí não tem errada, né? A pessoa vai formar a carteira tanto vendendo quanto comprando. Né? Exatamente. Muito bem. A próxima pergunta fala o seguinte: diga um detalhe em um imóvel que para a maioria das pessoas passa batido, mas para você define se o negócio é ouro ou é uma cilada. Normalmente é pela exclusividade. Quando você tem um imóvel, nem todo mundo tem essa percepção, mas quem está bem antenado, bem atualizado, vai olhar para um imóvel e perceber que ele é um imóvel raro. Por exemplo, a região do Lago Municipal. Região do Lago Municipal, os imóveis são escassos, né? Bem recente,
a gente viu no mercado um imóvel por R$7.000 um metro quadrado, um imóvel de esquina, bem localizado, bem pontuado, é daqueles imóveis que é peça rara, né? Exclusivo demais. E o mercado, né, ou os consumidores, eles não conseguiu entender por que um imóvel desse pode valer R$7.000, R$7.500 um metro quadrado. Ainda mais porque era um imóvel só murado, né? Não tinha uma edificação em cima, né? Isso. Não tinha assim algo que, nossa, chamava atenção, né? Isso, estamos falando de um lote baldio, né? E as pessoas não conseguiam entender por que é que podia valer tanto. Quando a gente vai para exemplos de cidades vizinhas, aqui do nosso lado, Cascavel, o pessoal negocia, não é que pede, negocia ali na região da Brasil ou nas vias paralelas, negociam imóveis de 1.000 metros por R$15.000 o metro quadrado. Isso dá um montante de R$15 milhões. Então, nesse quesito, Cascavel já é um pouco mais evoluído, já se comporta como uma metrópole, é uma cidade no entroncamento, né? Uma cidade que, se não me falha a memória, aí tem mais do que o dobro da população de Toledo, talvez 2,5 vezes. Então, com empresários lá que tem uma outra forma de ver as coisas, né? Então, uma cultura diferente. Então, lá se negocia imóveis com valores bem superiores aos de Toledo, né? Existe uma fala que Toledo é mais caro do que Cascavel, mas, na minha opinião, nunca foi e nunca será, né? Quando a gente faz comparativo de regiões centrais e periféricas, então, se você pegar do centro de Cascavel e começar a ir para as periferias, e for fazer a mesma coisa com Toledo, do centro para as periferias, e você usar o tempo de deslocamento ou a distância, eventualmente Cascavel ainda vale o dobro do que Toledo. Então, fazer comparativo, você anda 1.000 metros do centro em Cascavel, você vai pagar R$1.500 o metro quadrado, R$2.000. Toledo, se você andar a mesma distância, teoricamente, pode pagar até a metade do valor, né? Então, a gente sabe que isso é uma mudança cultural, né? De entender o potencial que tem aquele lugar e entender que por isso ele vale mais. Isso. E daí falando da exclusividade daquele lote que você falou. Por que um lote em Toledo pode valer R$7.000 o metro quadrado? Em virtude da exclusividade, realmente, né? Então, exatamente isso. Então, só quem tem essa qualificação, essa experiência, está antenado, está bem informado, busca esse consórcio com os colegas da área de atuação. Então, essas pessoas são as próprias para ter um olhar de saber que esse imóvel tem um valor e que vai valorizar muito num curto espaço de tempo. Normalmente, a gente parte das áreas mais comerciais, das áreas que mais caminham pessoas, das áreas que mais passam carro na sua testada e, eventualmente, da forma que eu falei, ainda que não passe tanta gente, mas a região do lago, assim, o lago Diva Paimbart como o Luiz Cláudio Hoffmann, são regiões exclusivas que eles tendem a valorizar muito mais. Né? Então nós temos a região que você falou antes, região norte, é o bairro Tocantins, que valorizou muito. E nós temos também na região norte o bairro Vila Industrial, que é o extremo da Vila Industrial, que de certa forma contempla já o Parque do Povo, que o que faz a divisão dos bairros é a Sanga Panambi. Então, para o lado esquerdo da Sanga Panambi é o Tocantins, para o lado direito, e até a Barão é a Vila Industrial. Então, essa região é uma região que as coisas estão acontecendo mais recente, mas que vem com muita força. E falando de valorização, é certo. É a região que tende a se valorizar mais nos próximos anos. Sim, não, com certeza. Eu acho que é uma região que cresce muito, e aí do mesmo jeito que a gente vê lotes muito exclusivos perto do Lago Antigo, vai chegar um momento que a gente vai ter lotes muito exclusivos perto do Lago Novo também. Então, para quem chega antes, quem adquire um terreno antes, tem a opção de adquirir por um valor mais baixo do que será no futuro, né?
Se a gente for fazer comparativo hoje, eu poderia falar de valor, R$2.000 o metro quadrado na região do La Salle. Sim. R$2.500 na região do lago, não nos imóveis de frente para o horto perto, né? E para o lago. Mais próximo, 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras. Né? Então, R$2.500 o metro quadrado, R$2.000, R$2.500 o metro quadrado naquela região. Se a gente for para o Parque do Povo, a gente tem os valores aí na casa dos R$1.000. Então hoje, basicamente, ainda é 50% do valor. Isso. Como a cidade de Toledo cresce muito, né? Porque ela cresce a taxa aproximada de 2% ao ano, então, muito rapidamente, nós vamos ter aquela região se aproximando dos valores dessas áreas mais centrais, como é exatamente. a região do bairro La Salle, né? Então, lá vai valorizar muito ainda. Então, daqui a pouco, num curto espaço de tempo, 1 ano, 2 anos, nós vamos ver as pessoas falando lá em R$1.500 o metro quadrado com naturalidade. Talvez R$1.800 o metro quadrado com naturalidade. Então, para quem mora em Toledo, às vezes não está acostumado a isso, mas quem vem de fora acha isso muito natural, muito normal. Né? Aceitam comprar, aceitam pagar, porque em grandes centros, essas regiões mais exclusivas, vamos dizer assim, sempre valoriza muito mais e muito mais rápido. Né? Não, com certeza. São micro-regiões que vão valorizando cada vez mais. Muito bem. A próxima pergunta, então. Se você tivesse que dar apenas um conselho para um amigo que vai assinar um contrato imobiliário de alto valor hoje, apenas um conselho, o que você diria para ele não errar? Apenas um, quero ver você dar um conselho só. Olha, apenas um, e se é de alto valor, é difícil só um, mas um conselho eu diria: se esse dinheiro não te faz falta, assine o contrato. Né? Se esse dinheiro for fazer falta em algum momento, pense bem e reflita um pouco mais. Mas se não faz falta, está tudo certo. Por ser só um conselho. Né? Sim. Você me limitou a uma condição... Não, é porque só para a gente escolher o mais importante, mas eu vejo que é importante o que você está dizendo e tem algo a mais que você está dizendo de maneira intrínseca. Se esse dinheiro não te faz falta, compre, porque apostar no mercado imobiliário não há dúvida que vai dar um bom resultado. Até por 2 fatores, né? Eu considero que se não faz falta, o mercado imobiliário sempre foi, sempre será, tem muito espaço ainda no Brasil para valorização. Então, se a gente for fazer comparativos, né? Eu, por ter sido bancário no passado, eu sempre fiz esses comparativos. Há um momento que os juros estão confortáveis e vantajosos para se fazer a aplicação. É o momento, muitas vezes, de você derivar de um investimento imobiliário para uma aplicação. Só que se você perdeu o time, perdeu o tempo, e aí quando você quer voltar da aplicação para o mercado, às vezes você perdeu dinheiro com isso. Sim. Na melhor das hipóteses, você empatou. Então, porque acontece muito rápido. Essas mudanças, né? Principalmente na cidade de Toledo, né? A cidade de Toledo são pessoas bastante antenadas, né? Tem bons profissionais. Então, a recuperação, a retomada do mercado imobiliário, ela é muito rápida. Ela não vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Isso daí, por ser uma cidade pequena, as pessoas conversam entre si, né? E aí, 3 meses, 6 meses, já é muito tempo para a retomada do mercado imobiliário. Né? E Toledo tem uma questão também que a gente percebe que é cultural. Uma vez que as pessoas alteram o valor para cima, dificilmente elas retornam para vender no valor anterior. Então, aumentou, está aumentado e dificilmente se volta a valor. Isso acontece com muita frequência e muito rápido. Então, vira uma regra, né? Vira uma regra. E querendo ou não, a gente sabe, existe um comportamento, né? Todo mundo quer comprar barato, mas todo mundo estranha estar barato. Então, subiu o preço, se caiu, por que caiu? Já fica aquela dúvida, né? E muitas vezes, a pessoa só faz aquele movimento de queda do preço porque ele tem alguma necessidade especial particular. Porque o mercado imobiliário só sobe, né? A gente percebe que só sobe. Assim como Toledo, assim, de pessoas bastante esclarecidas,
mas a gente percebe que as pessoas são bastante temerosas com as informações que têm. Então a gente, nesse momento, de certa forma, não vive um bom momento da economia. E por não viver um bom momento da economia, as pessoas não querem pagar o que vale nos imóveis, né? Às vezes querem comprar por um pouco menos, pensando que essa economia não vai melhorar. Mas o Brasil ele é um país com muita força, com muita vitalidade. Basta o governo desenvolver uma estratégia melhor para a economia, e aquilo que eu falei antes, em 2, 3 meses muda tudo, né? Então basta o governo anunciar alguma coisa diferente, alguma mudança, né? E principalmente, mais do que a própria mudança, né? Gerar confiança, né? Quando o governo gera confiança, eu sempre falo que toda vez que o governo não se manifesta muito e deixa a economia andar por conta própria, as coisas acontecem com muita força, com muita intensidade. Toda vez que o governo começa a se manifestar, começa a se intervir, a gente percebe que esfria sobre qualquer atividade, né? Seja imobiliária, seja qualquer atividade de consumo. Sim. As pessoas esfriam um pouquinho com a economia. Então, basta o governo ficar um pouquinho quieto, né? O Brasil é muito forte, né? E as coisas começam a acontecer. No mercado imobiliário, a gente tem uma cultura que toda vez que a gente tem a taxa de juros na casa dos 2 dígitos, ou seja, de 10% acima, o mercado dá uma esfriada. Toda vez que a taxa de juros baixa para um dígito de 9% abaixo, menos de 10%, a gente percebe que aquece muito, né, a economia. Então, o mercado imobiliário, principalmente na cidade de Toledo, né, que é uma cidade exponencial, né, se não me falha a memória, 6º DH do Brasil, colonizado por pessoas de boa cultura, gente ordeira, trabalhadora, né, foi bem pensado o desenvolvimento de Toledo lá pela empresa que colonizou a cidade, né, a Maripá. Então é uma cidade que cresceu de uma forma assertiva, desde o início, bem pensado, né? Assim como é o projeto Bioparque, é um projeto bem pensado. Tudo aquilo que é bem pensado e planejado, ele cresce e desenvolve sempre melhor, né? Dificilmente ele evolui, né? Então Toledo, por conta desses fatores todos, é uma cidade que se desenvolve sempre progressivamente. Então os imóveis em Toledo eles sempre vão valorizar, né? Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo e eu queria te perguntar, pai, você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Sim, eu gostaria de acrescentar, assim, só para pontuar e fortalecer. 2 coisas que vale a pena a gente fortalecer. A profissão do corretor de imóveis, ela é uma profissão bastante gratificante, ela é exaustiva, ela consome as nossas energias, ela consome nosso tempo junto com os familiares, porque a gente tem que estar disponível para o cliente no tempo do cliente. E via de regra, dá para dizer que a gente está disponível o tempo todo. 30 dias por mês, 365 dias do ano. Mas ela é uma função bastante gratificante. Por quê? Porque normalmente você consegue, na maior parte, são consumidores finais. E que tem um desejo de um lar, né, um propósito. Então, a gente consegue atender essa expectativa. Então, a gente consegue atender o que eu considero que talvez 70%, 80% dos nossos clientes são pessoas que apenas querem realizar um sonho de consumo de ter seu lar. Então, por isso eu digo que ela é muito gratificante, exaustiva, mas bastante gratificante. Então, vale a pena a gente buscar o máximo de conhecimento, ser extremamente profissional, evitar o erro, prudência, transparência, honestidade, ter segurança que a documentação está ok, e se não estiver, ter certeza que é possível regularizar. Então, evitar o sofrimento ou um problema dos nossos clientes. Então, eu digo que o corretor tem essa função, essa missão. Falar no outro aspecto é da cidade de Toledo. A cidade de Toledo é muito confortável para um corretor de imóveis. É uma cidade que, ainda que ela não valorize tanto num dado momento, quando o país não está indo muito bem, mas ela sempre valoriza, e ela valoriza acima de uma inflação. Então a gente chama de valorização real. Então, para as pessoas que investem em imóvel, em Toledo, é a certeza
de garantia de patrimônio. Né? Quando a gente fala garantia de patrimônio, não é do celular, é patrimônio mesmo, né? É o que a pessoa tem consolidado de patrimônio, de riqueza. Né? Então, em fazer investimentos em Toledo, para quem vai morar ou para gente de fora, né? Com certeza absoluta, Toledo é uma cidade diferenciada, vale a pena. Toledo, por ser uma cidade do agronegócio, que produz alimentos, leite, suínos, frango, proteína animal, grãos, né? É como se fosse uma bolha, é como se fosse blindado. Toda vez que a gente tem uma crise no país, demora mais para chegar em Toledo. Né? Sim. E, na contramão disso, toda vez que se resolve essa crise, sai muito rápido de Toledo. Então, Toledo demora a sentir e se liberta muito rápido. Então, fazer aquisições, investimento na cidade de Toledo, com certeza é uma das melhores escolhas que a pessoa pode fazer. Sim. É isso que eu gostaria de falar. Sim, porque é um mercado que a gente vive, né? É muito mais... É muito fácil falar daquilo que a gente vê todos os dias, né? Ainda mais você, com empresa há 24 anos, trabalhando no mercado imobiliário. Você já viu fases boas, já viu fases ruins, e mesmo assim, Toledo só cresce. Toledo tem seus imóveis sendo valorizados cada vez mais, regiões novas, bonitas estão aparecendo, né? Coisas diferentes, projetos disruptivos como o Bioparque. Então é muito fácil pra gente acreditar em Toledo, né? Tipo, dizer que Toledo é um bom lugar para fazer investimentos e aquisições, é um bom lugar para morar também, né? Não só falando de negócio. Então, com certeza, eu compartilho da sua opinião. É isso que você falou nos últimos tempos com projetos disruptivos. Nós temos bons profissionais em Toledo, e Toledo também acabou atraindo bons empreendedores, né, e com boas ideias para Toledo. Então a gente percebe que nos últimos anos Toledo vem se formatando como um grande centro. Né? Então, sim, com boas ideias, com bons projetos, e está mudando muito a cara. Né? Então quem, sim, conheceu Toledo há 10 anos e vem para Toledo hoje vê que mudou assusta, muita, né, coisa. Exatamente. Dá para usar essa palavra. Quem morou em Toledo por muito tempo, foi embora, por algum motivo voltou, realmente fica impressionado, posso usar essa expressão, se assusta o quanto Toledo se transformou. Exatamente. É uma cidade encantadora e que cresce muito. Muito bem, também acho. Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro bate-papo. Espero que vocês tenham gostado desse conhecimento compartilhado. É um conhecimento único que provavelmente poucas pessoas têm noção de tudo isso que a gente falou aqui. Então a nossa ideia é realmente explicar um pouco mais sobre como as coisas acontecem aqui no mercado imobiliário de Toledo. E aí eu quero convidar vocês para me seguir nas redes sociais, estar junto da gente, porque vem mais material por aí, vem mais notícias, vem mais novidades. E eu quero que vocês estejam junto comigo.